Você lembra do filme Heróis? É o Capitão América antes de ser o Capitão América e depois de ser o Tocha Humana. Que loucura é essa? O filme voltou com tudo na Netflix e olha, foi uma surpresa atrás da outra reassistindo ele. Aposto que tem muita coisa que você não sabe. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Loquia, onde nós conversamos sobre filmes antigos, aprendendo coisas novas sobre eles. Olha só, o filme Heróis estreou em 2009, estrelando Chris Evans, Dakota Fanning, contando a história de um grupo de pessoas com superpoderes fugindo de uma agência do governo. Na época ele foi até um sucesso de bilheteria razoável, mas as críticas não gostaram tanto do filme assim. Hoje em dia, se pesquisar na internet, tá bem dividido, tem lugares que a nota tá alta, tem lugares que a nota tá baixa, tem lugares que tá mediana, mas será que foi justo mesmo? Quais dessas notas realmente refletem o que é esse filme, pelo menos na minha opinião? O Chris Evans estreou como Capitão América 2 anos depois, em 2011, e 2 anos antes ele tinha feito a sua última aparição como Tocha Humana no filme Quarteto Fantástico 2. Ou seja, nesse período, a cada 2 anos ele estava como um super-herói diferente. Só que ele não é o único, porque em Heróis tem vários outros atores que apareceram em filmes da Marvel. Corey Stoll foi o Jaqueta Amarela no primeiro filme do Homem-Formiga, Damon Halsell foi o Korath no filme dos Guardiões da Galáxia e em Capitã Marvel também, e Ming-Na é a Agente May da série Agentes da S.H.I.E.L.D. Quem diria, outro filme de super-heróis cheio de gente da Marvel. E mais, antecipando um sucesso estrondoso desse filme, produziram uma série em quadrinhos contando a história anterior de tudo que a gente vai assistir. Foi uma série de 6 volumes acompanhando um agente da divisão. Claro, são personagens diferentes em uma trama diferente, mas mesmo assim me deixou curioso para ler. O filme já começa com um flashback que nos mostra o que a gente vai encontrar no restante da história toda. A agência Divisão, que persegue humanos com superpoderes, o vilão, como os mocinhos são perseguidos e o que eles precisam fazer, porque aí já temos um pedaço da previsão do futuro que havia sido feita há bastante tempo. Segundo o próprio diretor, essa ideia de fazer uma agência do governo que persegue pessoas com superpoderes foi inspirada na própria história do governo dos Estados Unidos, mais especificamente em um projeto bem antigo chamado Projeto Stargate. Apesar desse nome só ter sido oficializado pelo governo dos Estados Unidos em 91, esse projeto todo já tinha rolado por vários outros codinomes desde 1978. E o propósito dele, olha que louco, investigar o potencial uso de fenômenos paranormais para aplicações militares ou de inteligência. Isso não é ficção científica, é real, existiu mesmo. E mais interessante ainda é que em 94 estreou o filme Stargate, que eu gosto muito, mas não tem nada a ver com esse projeto aí. Você sabia que Jason Momoa, bem antes de ser o Aquaman nos cinemas, interpretou um personagem numa série chamada Stargate Atlantis? O cara tem a vida interligada com a Atlântida há décadas. Informação extra aí. E é explicado pra gente que no universo do filme essa história toda começou em 1945 com experimentos da Alemanha nazista que tentavam transformar pessoas com poderes psíquicos em armas. A guerra acabou, mas outros governos ao redor do mundo começaram a fazer o mesmo. Isso é interessante porque denota que pessoas com superpoderes existiam desde antes disso. Inclusive não ficou muito claro para mim se o público, não é, a população em geral, sabia dessa história toda ou não. Parece que sim, afinal o pessoal usa superpoderes na rua e não rola nada além disso. Fica por isso mesmo. Os diferentes tipos de poderes que nos apresentam são os Movers, que são aqueles que movem objetos com poder da mente, ou seja, telecinese. Pushers, que controlam a mente das outras pessoas. Watchers, que são os videntes capazes de ver o futuro. Bleeders, a galera que grita pra caramba a ponto de explodir os vasos sanguíneos dentro do corpo de um ser humano. Sniffers, ou farejadores, o pessoal que rastreia as outras pessoas através do faro. Shifters,
Shifters, quem consegue mudar a aparência das coisas temporariamente. Wipers, o pessoal que apaga as memórias. Shadows, aqueles que conseguem se esconder dos farejadores. E Stitchers, quem cura ou machuca as pessoas com um toque. Qual desses poderes você gostaria de ter? Eu gostei muito do Hook. Não Hulk, tá? Hook. O cara lá de boa passando papel pra galera, fazendo eles acreditarem que era dinheiro. Eu acho que eu ia querer esse poder aí, viu? Você pode pensar, nossa, mas eu quero o poder de controlar mentes, é muito melhor, olha. Comenta aqui qual você prefere. Uma das minhas sequências favoritas não é nem uma sequência de ação, nem de comédia, mas sim, logo no iniciozinho, quando uma vidente que logo descobrimos ser a maior vidente de todas, deixa uma bola de vidro rolar e ir passando por vários corredores até cair certinho no lugar onde vai ajudar uma das personagens principais a fugir. Isso aí foi muito legal. Mas não demora também para conhecermos o Nick, personagem do Chris Evans, que é um mover, mas como não pratica muito com seus poderes, acaba não sendo capaz nem de virar um dado. O que é bem interessante de ver. O cara foi arrastado por um problema atrás do outro, foi encontrado pela divisão, foi encontrado pela Cassie e depois quando encontra velhos conhecidos. E tudo pode parecer muita coincidência, mas num filme onde existe previsão do futuro, tá tudo bem. Se tantas pessoas conseguem prever o futuro, é natural que estejam no lugar certo na hora certa. O que nos leva a Cassie, a menina que registra suas previsões em desenhos horríveis. Mas tem uma química ali bem legal com o Nick, porque ele não acredita nela, ela não acredita em si mesma, mas tem que fazer alguma coisa, ainda mais com a ameaça de que no futuro os dois iriam morrer. Pena que essa previsão nunca aconteceria, uma vez que a mãe da Cassie já tinha previsto o filme inteiro vários anos antes. E eu vou falar disso depois. Porque a cena que foi mais falada na época da estreia desse filme foi a Dakota Fanning bêbada. O que é isso? Uma menina menor de idade bêbada em um filme de super-herói. Que loucura isso! Os executivos nunca deixariam que uma coisa dessas passasse hoje em dia, eu acho, mas foi muito engraçado e muito errado ao mesmo tempo. É uma das pérolas de heróis. E a ambientação em Hong Kong também é excelente, são locações muito bonitas, a iluminação é bem legal. Isso nos permite ter cenas em lugares muito bizarros, inusitados, até um prédio em construção sustentado por bambus. Como é que isso funciona no mundo real? Tô até curioso para saber. Olhando mais de perto é que a gente vê como o sistema funciona. Não existe andaime de aço ou alumínio, é tudo de bambu. Não precisa balançar não. E o fato de se passar em Hong Kong adiciona várias bizarrices aí. Tem várias histórias de bastidores que são cabeludas. Uma delas é que Hong Kong é muito movimentada, né? Então para lidar com isso, o diretor e a equipe filmou várias cenas na rua enquanto estavam com as câmeras escondidas dentro de vans, com a lente só passando através de buraquinhos assim, exatamente para não chamar a atenção enquanto os atores estavam lá no meio da rua fazendo as cenas como se fossem pedestres normais. O ápice disso foi a cena em que a Kira é sequestrada por dois marmanjos armados. Aquilo aconteceu no meio da rua, ninguém sabia que estavam filmando uma cena de um filme. Para eles rolou um sequestro ali, mas ninguém fez nada, não chamou polícia nem nada, a menina foi levada, simplesmente. Loucura isso, acho que só por essa eu mereço a sua inscrição, hein? Ativa as notificações também e vamos compartilhar esse vídeo também, mostrar pro amiguinho que curte, que vai gostar desse filme. Vamos fortalecer a família Loquia, vamos chegar aos 400 mil inscritos! O que eu acho é que os personagens deram muito mole aqui. Olha os farejadores, por exemplo. Ficaram de boa com a Kira dentro do carro, depois levando ela para usar o banheiro, sabendo que ela era capaz de controlar a mente das pessoas. Isso é dar mole ou não é? É claro que deu ruim. E outras coisas que me deixaram meio...
A Kira, quando encontra o Nick, tenta matar ele, atirando de verdade. E o motivo que nós temos para isso é que ele a abandonou, mesmo sem ter tido culpa nenhuma. Será que ela teve motivo mesmo para ter tanto ódio do seu ex-namorado? Ou foi só o filme adicionando um drama barato pra gente? Em menos de um minuto ela abaixa a arma e conversa com ele, sendo convencida a ficar junto sem nem muita dificuldade. Descobrimos até que ela sabia que o encontraria eventualmente. Não foi nenhuma surpresa, uma vez que ela acordou e encontrou uma mensagem de que o encontraria e ele a levaria até a mala. Bom, primeiro, deixa eu esclarecer que ela não acordou ali do nada. Ela acordou pertinho da casa do maluco que apaga a memória, que vai aparecer mais pra frente na história, indicando que sim, ela teria ido até ali, mas também teria pedido para aquele cara apagar as lembranças que ela tinha. E é importante lembrar que a história de heróis tem um MacGuffin, que é a mala roubada da divisão. Que está escondida com uma substância capaz de aumentar os poderes das pessoas. Enquanto a Kira foi a única até agora que recebeu essa substância e sobreviveu. Mas em nenhum momento nós vemos ela usando os poderes de forma acima da média. Ela chega até a ser controlada pelo vilão. E por algum motivo, se eles encontrarem essa substância, eles vão derrubar a divisão. Como? Talvez deixando as pessoas com o mesmo nível de poderes que elas tinham antes? Pelo menos foi isso que o filme demonstrou. Afinal de contas, se os poderes da Kira foram aumentados por causa da substância, a gente não deveria ter visto pelo menos uma ceninha, uma demonstração disso? A gente não teve. E logo que eles se reúnem, a Cassie começa a fazer previsões de que todos irão morrer. O que serve para colocar os personagens em atrito, mesmo ela tendo previsto que eles iriam morrer da mesma forma antes. Então, isso entra um pouco na confusão da previsão do futuro. Vamos falar sobre isso ainda. E a Teresa Stowe, a mulher que cura com seu toque, mas também destrói a pessoa se quiser. Quando vira a casaca, ela impede que o mafioso grite e mate o Nick de cara, porque, segundo ela quer que ele morra lentamente. Por que ela faz isso? Porque quer saber onde está a Cassie. Só que não foi nos dado uma justificativa de por que ela quer saber onde está a Cassie. Até porque se quisesse encontrar, pegar, perseguir a menina, teria feito da primeira vez que elas se encontraram. A impressão que eu tive foi que o único motivo que ela teve para procurar a Cassie naquele momento do nada foi pro filme dar tempo suficiente do Nick fugir daquela situação. Até porque cá entre nós, que vacilo da personagem. Beleza, ela quebrou o cara, mas ele era telepata. Podia mexer coisas com a mente. O que ela estava pensando? Felizmente temos uma relação de amizade que se desenvolve muito bem entre os personagens, principalmente a Cassie e o Nick. O diretor quis usar o mínimo de efeitos especiais possível e eu gosto bastante de como eles fizeram a telecinese. Rola um efeito meio que de distorção da luz bem suave, aparecendo meio que um arco-íris na câmera. Achei muito criativo. Só que se você achou que a gente se aprofundou no filme até agora, se prepare que a gente vai mais fundo ainda. E eu quero começar falando da divisão. Ok, é uma organização do governo dos Estados Unidos que quer usar pessoas com superpoderes como armas. Segundo a narração da Cassie no início do filme, para a divisão, eles não são nada mais que ratos de laboratório. Porém, quase todos os agentes da divisão que a gente viu são pessoas com superpoderes. Inclusive o grande vilão, que parece o líder da coisa toda, ele é um cara com superpoderes, o superpoder de controlar os outros inclusive. Então por que esses super-humanos estão servindo uma agência de humanos normais? Será que os humanos normais têm alguma vantagem sobre esses com superpoderes? Não foi mostrado pra gente isso. Pelo contrário, parece que os super-humanos ali estão trabalhando para a divisão de bom grado. Seria por dinheiro? Não, nesse caso não, até porque o Hulk falou que ele trabalhou para a divisão, mas foi mandado embora sem nada. O único real motivo que nos deram é patriotismo. Eles estão fazendo aquilo pelo bem do país e, poxa, legal, temos super-humanos
super-humanos patriotas ali, mas ainda assim não parece uma motivação muito forte. Afinal, pelo que tudo nos informa, a divisão não é muito legal para pessoas com superpoderes. Entrando agora na questão da previsão do futuro, em determinado ponto é nos explicado que a previsão do futuro funciona a partir da intenção das pessoas, e é por isso que o futuro está sempre mudando, porque a decisão das pessoas também pode mudar, o que faz uma ligação direta com o conceito de livre-arbítrio. Se as pessoas têm liberdade de escolher, o futuro está sempre mudando. Mas em certo momento, a vidente da máfia aparece não exatamente prevendo o futuro, mas quase como que visualizando em tempo real o que a Cassie estaria fazendo. A Cassie tentou decidir na hora sem pensar, sem olhar, e depois em outro momento a Cassie de novo consegue enganar essa vidente da máfia. Porque a previsão da mãe dela tinha acertado tudo o tempo todo, inclusive colocando um amigo ali para ajudar na hora H. Ou seja, o futuro mudou ou não? Para refletir ainda mais sobre isso, temos que falar do plano das cartas. Para enganar a vidente adversária, o Nick decide escrever em papeizinhos e colocar em envelopes instruções para todos os amigos ali abrirem o envelope num momento surpresa. Assim eles decidiriam o que fazer só na hora H, dificultando a previsão da vidente inimiga. Só que a gente já tinha descoberto, né, que a vidente inimiga consegue meio que ver em tempo real para onde a pessoa está indo, o que já torna esse plano, apesar de interessante, meio que inútil. E mais, o Nick conseguiu escrever aquelas instruções com a ajuda da Cassie, que estava prevendo o futuro. E para manter os envelopes em segredo, ele foi até o cara que apagou as suas memórias. Porém, a Cassie não apagou as memórias dela, então ela ainda tinha as previsões do futuro que ajudaram o Nick a fazer o plano. Então, uma pessoa que conseguisse prever o futuro a partir das decisões e das previsões da Cassie, conseguiria entender os planos do Nick. E assim, os planos dele serem de conhecimento comum ou ocultos no envelope não faria a menor diferença. E mais, o próprio vilão disse que a divisão tem vários videntes trabalhando para eles e prevendo o futuro. Porém, cadê esses videntes? Não parece que tinham. Esse grupinho de super-humanos conseguiu fazer um monte de coisa que nenhum vidente da divisão avisou. Será que o poder de cada um dos videntes desse filme funciona de forma diferente? Não foi isso que o filme explicou, mas foi isso que pareceu. Porque as regras de previsão do tempo que nos explicaram simplesmente não funcionam o tempo todo. Principalmente em relação à mãe da Cassie, a maior vidente de todas. A única forma que nós teríamos de entender isso é supondo que a mãe da Cassie tinha poderes acima de qualquer compreensão. Nenhum outro vidente chegava aos pés dela, assim como a coroa que apareceu lá, que estava ocultando um prédio inteiro, coisa que todos os personagens achavam que era impossível. Pode ser um dos grandes problemas de heróis. Ao mesmo tempo que tem vários elementos não explicados, eles fazem uma questão absurda de explicar bem explicadinho várias coisas, colocando flashbacks. Por exemplo, a primeira vez que a divisão encontra o Nick, eles colocam lá um flashback pra gente entender que ele era o garotinho que apareceu no iniciozinho. Tava óbvio, não precisava, mas colocaram. E esse tipo de coisa se repete durante o filme inteiro. É quase como se estivessem duvidando da nossa capacidade de interpretar. A impressão que eu fico é que Heróis é um filme muito divertido, vale bastante a pena ver. Só que eu não recomendaria pensar muito a respeito, porque você pode acabar um pouco frustrado. Será que você entendeu coisas diferentes quando assistiu? Se inscreve aqui no canal pra gente continuar a nossa conversa. Aqui do lado tem outro vídeo que você pode curtir bastante também, outro Sessão Loquia, e muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima.